Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Teologia Reformada. Nós vamos dar início a essa aula, essa que é a aula sobre os elementos do culto, e nós vamos começar fazendo um apanhado do que já foi falado aqui nas aulas anteriores. Então, nós estamos nesse módulo, primeiro módulo de Teologia do Culto, e nós vamos agora pensar um pouco acerca do culto quanto aos elementos do culto. E nós vamos então relembrar o que já foi falado nas aulas anteriores. Nós vimos que o culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, nós vimos acerca do culto no Antigo Testamento, nós vimos acerca do culto no Novo Testamento, do culto na Idade Média, do culto na época da Reforma, e nós então, unindo toda essa gama de aprendizado que nós tivemos, nós então podemos ver que o culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Nós não podemos confundir o culto com um show, nós não podemos confundir o culto com uma peça teatral. O culto é quando os adoradores, quando os discípulos se reúnem para adoração a Deus, para se colocarem diante de Deus e o adorarem. E esse Deus que nós nos aproximamos dele para oferecermos culto é o Deus transcendente, ou seja, o Deus admirável, o Deus que está acima de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo que esse Deus é o Deus transcendente, ele também é o Deus imanente, ou seja, é o Deus que se relaciona conosco. E é então o que permite que nós possamos cultuar a Ele, buscarmos a Ele nos momentos de culto que nós temos. Mesmo sendo imperfeitos, nós então, diante dessa maravilhosa graça, nós podemos oferecer as nossas vidas, como o versículo está colocando aqui, como sacrifício vivo ao Senhor. Isto é oferecer a vida como um todo ao nosso Deus. Mas caminhando um pouco mais, nós vamos ver que o culto ele é estabelecido mediante cerimônias exteriores. Porém, deve sempre estar alinhado com uma disposição de coração para desempenhá-lo. João 4:23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura como seus adoradores. São estes os adoradores que o Pai procura. Os ritos cultuais, eles por si próprios não têm nenhum sentido. A religião em si mesma, ela não tem nenhum propósito. A religião, os ritos, o culto, ele só tem um significado se ele também é feito de coração. E é isso que o versículo está dizendo, Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entender que o culto, apesar de ter cerimônias exteriores, ele precisa ter uma disposição de coração para nós adorarmos, então, o nosso Deus. Mas caminhando um pouco mais, nós vamos ver que o culto ele deve ser teocêntrico. Versículo de Atos, capítulo 5, versículo 29, diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, o culto ele deve ser voltado a Deus.
todas as coisas no culto, elas devem convergir para Deus. Tantas vezes nós podemos cair na cilada. Qual é a cilada? De acharmos que o culto ele tem que nos agradar. Ou quando você pode ter pensado aí agora, em algum momento, que nós pensamos, né? O culto hoje não estava do jeito que eu esperava, não estava tão bom, né? Outro dia você diz, o culto hoje estava bom, mas é uma cilada nós pensarmos que o culto tem que nos agradar, porque o culto não é um serviço de conveniência, né? Que está aqui para servir as pessoas. O culto, nós vimos, é um serviço que nós prestamos a Deus, então ele precisa agradar a Deus e não aos homens, né? O propósito do culto deve ser sempre centrado em Deus e não nos homens. Caminhando mais um pouquinho, nós vemos também, né, através das aulas anteriores, que o culto deve ser cristocêntrico. E a palavra do nosso Deus em 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Tudo que nós fazemos no culto deve ser voltado para Cristo, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos nos achegar diante de Deus confiados nas nossas próprias forças ou no que nós fazemos, porque não há nada de bom em nós. Nós não podemos nos apoiar, né, nas nossas obras, porque são obras falhas, em nossa justiça, porque é uma justiça deturpada, mas nós devemos nos apoiar tão somente no sacrifício de Cristo, e é o que o versículo está colocando para nós, né? Ele é o mediador, há um só mediador entre Deus e os homens. Caminhando, nós vimos também que desde o Antigo Testamento, todas as prescrições acerca do culto foram dadas pelo próprio Deus. O culto que agrada a Deus, então, é aquele estabelecido por Ele mesmo. Atos 17, 24 e 25 diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então esses versículos, né, eles nos mostram a grandeza do Deus, né, que nós cultuamos e a total inaptidão, né, de nós seres humanos em adorá-lo conforme as nossas próprias perspectivas. Então, se em algum momento você pensou, né, que você quer adorar a Deus, cultuar a Deus do jeito que você acha que é melhor, né, o jeito que você se sente melhor, esse versículo mostra para nós, né, a nossa inaptidão em fazer isso, em oferecer algo que agrade ao Senhor. Por isso que, desde o Antigo Testamento, né, nós vimos já nas outras aulas, no Novo, nós vamos sempre perceber que quem dita como o culto deve ser é sempre o próprio Deus. Ele nos revela como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser servido, através da palavra dEle. A palavra dEle é a revelação, né? Ou seja, aquilo que está revelado é aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele como serviço, como culto. Então, tudo isso, né, que nós vimos, nós fizemos um panorama ali por todas as aulas que nós já tivemos até agora. Nós podemos, então, chegar nesse momento, depois de aprender sobre todas essas coisas, e nos depararmos com a seguinte pergunta. Então, se é Deus, né, que dita para nós como deve ser o culto, né? O culto precisa ser cristocêntrico, o culto precisa ser teocêntrico. Então, quais as partes, né, constituintes
do culto que agrada a Deus. E aí nós entramos agora, né, na nossa aula, que é a aula que fala sobre os elementos do culto. E o primeiro elemento que nós vemos, não da nossa cabeça, mas na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que revela o que Deus quer, né, de nós, é a pregação da palavra, da própria palavra, né? A pregação fiel, ungida e poderosa da palavra de Deus, única regra infalível de fé e prática, é uma das marcas ou sinais da igreja. Então, a pregação da palavra, né, é o primeiro elemento que nós temos do culto, porque é a própria palavra que mostra como o culto deve ser, né, ela que baliza, ela que dá as diretrizes. E quando nós olhamos então para a palavra, um elemento que deve estar no culto a Deus, nós podemos ver que essa palavra ela pode ser lida, né, em conjunto com as pessoas, ela pode ser lida individual, quando alguém está lá na frente ele faz a leitura, né, do texto para que as outras pessoas acompanhem. Ela pode ser feita de maneira alternada, quando o dirigente, né, lê um versículo e pede que a igreja leia, né, o próximo e assim subsequente, né? Então nós temos essas formas de leituras que nós podemos ter dentro do culto. Mas nós podemos ter também a palavra de Deus através de cânticos. Tem cânticos que expressam, né, que são musicados, né, salmos, partes da Bíblia que são musicados e que são a palavra, né, sendo cantada no culto. Nós temos também, através das saudações e bênçãos pastorais, quando o ministro ele encerra o culto, né, dando a bênção, né, impetrando a bênção à igreja, é justamente uma parte da Bíblia que ele então deseja, né, aquilo que está, ele deseja essa bênção às suas ovelhas, ele deseja essa bênção, né, de Deus às pessoas que estão ali com ele, aos seus irmãos. E nós temos principalmente, né, a pregação da palavra no momento do sermão, no momento em que a palavra ela é ministrada por alguém, né? E nesse período, então, nós temos que sempre estarmos atentos, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tem um versículo, esse versículo de Hebreus, né? 4:12 diz isso, né? Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então esse versículo mostra o caráter renovador da palavra, né? Essa palavra que não é uma palavra que fica obsoleta, essa palavra é uma palavra que não precisa ser atualizada, né? Mas que ela precisa ser pregada com fidelidade, porque ela é mais afiada que uma faca de 2 gumes. Isso significa que a palavra tem esse caráter renovador, né? E quando nós pregamos a palavra de maneira fiel, Deus é honrado, Deus é glorificado através de nós. A palavra de Deus, ela sempre vai desafiar, sempre vai nos desafiar. A palavra de Deus sempre vai nos exortar e sempre vai trazer fortalecimento para a igreja. Você pode estar pensando aí que eu já disse, meus irmãos, né, que também já ministraram aulas anteriores, disseram também que no culto todas as coisas devem convergir para Deus. E no momento da palavra parece, né, que a palavra é para os ouvintes, mas até nesse momento do culto a palavra é convergida para Deus. Por quê? Porque quando nós estamos recebendo a instrução da palavra, é justamente para que a palavra
trabalhe em nós, né, para que a palavra, né, nos exorte, para que nós tenhamos, né, vidas cada dia mais parecidas com o nosso Mestre Jesus. E isso, logicamente, também glorifica a Deus, também exalta a Deus. Ou seja, até nesse momento nós temos aí um momento que é voltado para Deus, para o próprio Deus. Mas seguindo em frente, nós temos aí o segundo elemento do culto, né, que eu coloquei aqui para vocês, que são as orações. E a Bíblia mostra para nós, né, que as orações elas também fazem parte do culto a Deus. Eu coloquei aqui uma frase do professor do Seminário Presbiteriano do Sul, reverendo Donald Monteiro, e ele coloca o seguinte sobre orações. Na oração, o crente se dirige a Deus, não a qualquer divindade, mas ao próprio Deus, aquele que o criou e em quem crê. É da essência da fé cristã que Deus seja buscado pelos fiéis, que expressam seus louvores e seus sentimentos diante do Altíssimo. Então, muito legal essa frase que o reverendo Donaldo, né, do Seminário Presbiteriano do Sul coloca, porque mostra o que é a oração, né, sempre dirigida a Deus, né, e sempre nós precisamos nos lembrar que nós não estamos falando com qualquer pessoa, né, com qualquer divindade, ele coloca aqui, mas com o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas. E isso é a essência da fé cristã, né? Quando nós nos achegamos diante de Deus e expressamos os nossos louvores e os nossos sentimentos a Ele. Quando nós olhamos para as orações, nós sabemos então que nós temos dois tipos, né, de orações. As orações podem ser individuais. Eu não coloquei isso no slide, mas as orações podem ser individuais e coletivas. Coloquei, está aqui embaixo. Então, as orações podem ser individuais e coletivas. E quando nós olhamos para as orações, né, coletivas dentro do culto, nós precisamos lembrar que essas orações elas representam, né, também as outras pessoas que estão conosco cultuando. Por isso nós precisamos sempre lembrar, né, que quando nós oramos num culto, nós estamos sempre representando a igreja. Ou seja, é melhor que nós falemos, nós estamos aqui, Senhor, sempre utilizando, né, o nós, primeira pessoa ali do plural, ao invés de eu estou, né, porque nós estamos representando a igreja. E a igreja ouve a oração de quem está representando, e ao final, se ela concorda com o que foi dito, ela diz amém, que significa eu concordo, que significa essa é a minha oração. Então, as orações podem ser individuais ou coletivas. E nós temos tipos de orações, né? Por que eu coloquei alguns tipos de orações aqui? Porque tenho percebido que nos dias atuais, talvez a oração tenha sido muito percebida apenas como um pedido. Toda vez que nós falamos em oração, é um pedido, mas oração é muito mais do que isso, né? Nós temos oração de agradecimento, nós temos oração de adoração, né? Seguindo a ordem que eu coloquei para vocês, oração de invocação, de confissão, de ações de graças, de intercessão, de iluminação. Nós temos, da mesma forma, né, que nós conversamos de mais do que um assunto apenas com as pessoas, nós também podemos conversar com Deus de diversos assuntos, né? Nós podemos, por exemplo, né, adorá-lo por aquilo que Ele é. Nós podemos invocar, né, a sua presença no culto. A invocação é justamente quando nós pedimos para que Deus, né, Ele venha nos assistir
para que nós possamos prestar culto. Olha que interessante, né? Nosso reconhecimento de que nós, nas nossas debilidades, nós não conseguimos prestar culto como o Senhor merece. Então nós invocamos a presença do Senhor para que Ele nos assista diante dos cultos. Nós temos o período de confissão, onde nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, pedindo perdão, né? Tendo a certeza que nós confessando, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar. E essa oração de confissão no culto, ela deve ser sempre uma oração de confissão no geral também, né? Ou seja, no momento de culto nós não devemos expor, né, os pormenores, os pecados das nossas vidas, mas ser algo mais abrangente, né, para falar de todas as pessoas. Mas quando nós estamos, né, na presença de Deus, nas nossas orações individuais, nós devemos confessar os nossos pecados, dar nome aos nossos pecados, né? Não fazer a oração por atacado e confessarmos assim os nossos pecados, né? Nos arrependermos e buscarmos o perdão do nosso Deus. Mas nós temos também orações de ações de graças, né? Orações de agradecimentos, onde nós damos créditos, né, ao nosso Deus, onde nós agradecemos como um filho que fica feliz em ver tudo que o pai está fazendo por ele e agradece. Nós também ficamos muito felizes, né, com tudo que o nosso Senhor faz por nós e nós então agradecemos a Ele. Intercessão é a oração que nós fazemos em favor de outras pessoas, ou seja, nós nos colocamos, né, em oração diante de Deus para pedir, não para nós, né, geralmente nós gostamos, né, de pedir para nós, mas agora não, a intercessão é o momento que nós pedimos por outras pessoas que estão precisando do favor de Deus, né. Isso é interceder, isso é se colocar, né, na brecha por outra pessoa. E por fim, finalizando esses exemplos que eu coloquei, né, de orações, a iluminação, que é a oração onde nós pedimos para o nosso Deus para que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a Sua palavra, para que nós possamos entender a Sua voz, né? Para que Ele abra as nossas mentes e os nossos corações para o entendimento da palavra. Então, as orações elas são um elemento do culto também, e nós passamos agora para as canções. O terceiro elemento que eu cito aqui são as canções, né? E as canções, as músicas, elas sempre fizeram parte do culto que é oferecido a Deus. E eu gosto sempre de dizer que nós precisamos ter uma atenção muito grande, né, com a questão das músicas. Por quê? Porque a música ela tem um poder de afetar o comportamento humano. A música, né, ela pode tanto colaborar para as nossas vidas para o bem, como também para o mal, né? Dependendo do que nós cantamos, nós colaboramos para ficarmos cheios de coisas que nós não devemos ficar. E nós temos então nós temos informações, né, que são expressas pelas músicas, né, expressadas, né, nas músicas, que são expressões que vão trazer um conhecimento para nós. Então, cantar uma música não é simplesmente cantar, né? Provavelmente já aconteceu com você de você começar a cantar uma música e aí depois essa música não sai da sua cabeça e você fica tentando não cantar, mas ela sempre vem e você sempre começa a cantar ela novamente, né? Tamanho poder que a música tem, porque as músicas elas mexem com as nossas emoções, ela mexe, né, com o nosso prazer, com a nossa satisfação. E nós precisamos, então, prestar atenção, né, no que nós cantamos para o nosso Deus. Uma das grandes forças de propagação
da Reforma Protestante foi justamente os hinos, né, que foram compostos nessa época. Então isso mostra o poder que há na música e como nós precisamos ter atenção acerca do que nós cantamos, né? Então, diante disso, eu coloquei aqui alguns pontos que nós precisamos considerar, né? Primeiro, as músicas que nós cantamos devem expressar verdades bíblicas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o ritmo é bom, a melodia é boa, nós gostamos de cantar, mas quando nós olhamos para a letra, nós podemos perceber, e nós percebemos, né, uma heresia, nós não podemos de forma alguma continuar cantando essas músicas, né? Nós precisamos pensar no que nós estamos falando para Deus, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. Existem coisas que eu realmente não quero cantar para Deus, né? Eu não me sinto à vontade de cantar para Deus. Então nós precisamos olhar para isso. O segundo ponto aqui que eu coloquei para nós considerarmos é que nós devemos preferir músicas que contemplem expressões comunitárias. Então nós estamos passando por uma época em que as músicas elas são muito individualistas, né? Sempre né? E quando isso é trazido, né, para um pensamento sobre o culto que agrada a Deus, sobre a teologia do culto, nós vemos que esse momento comunitário, o momento que nós estamos junto com os nossos irmãos, nós devemos expressar verdades, né, bíblicas, como nós vimos na primeira consideração, e também verdades que sejam verdades para todos, né, que todos possam expressar. Como eu já disse um pouco atrás, assim como nas orações que representam a igreja, as músicas também precisam contemplar mais o nós, né? Nós estamos aqui para te adorar, nós viemos aqui porque nós te amamos, né? Então, essas músicas precisam contemplar expressões comunitárias. Como terceiro item, eu coloquei que as músicas devem ser apropriadas, né? A música deve ser apropriada à ocasião em que está sendo usada, ou seja, existem momentos, né, um momento de contrição, por exemplo, um momento de quebrantamento, né, um momento que a gente precisa de uma música que traga esse ambiente, um ambiente de reflexão, um ambiente onde nós buscamos a presença do nosso Deus, então nós precisamos estar quebrantados, né? E por último, os músicos eles devem sempre conduzir a igreja à adoração a Deus. Então, no culto a Deus nós não temos apresentações, mas nós temos homens e mulheres que são chamados, né, para conduzir a igreja à adoração e para, juntamente com eles, né, adorar ao nosso Deus. Coloquei aqui o versículo de Efésios 5:19, que diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse versículo, né, a palavra de Paulo aos Efésios, né, a palavra de Deus para nós podemos ver, então, que o louvor, né, as canções, elas têm o objetivo de elogiar a Deus. E o louvor é justamente isso, um elogio que nós fazemos, né, ao nosso Senhor. E também, como eu grifei para vocês no versículo, ela tem o objetivo de servir para a edificação mútua entre os irmãos. Então, olha que importância, né, que as músicas têm dentro do culto, né? O momento em que nós elogiamos ao nosso Deus e serve também como edificação para a igreja, né? Edificação mútua entre os irmãos. Vamos caminhando um pouquinho mais para o final e nós vamos ver aí um outro elemento, né, do culto, que são os sacramentos. E aí eu coloquei aqui uma citação da Confissão de Fé de Westminster, né, é um dos nossos símbolos de fé, e ela fala sobre os sacramentos. E o que ela diz os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus, para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele.
bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, nós temos os sacramentos, né? E os sacramentos, eles são, como a gente viu aqui, né, na confissão de fé, eles são justamente uma graça, que é uma graça exterior, né, uma graça interior que é conferida, que é colocada em prática através dos sacramentos, né, que é um selo, né, um pacto. Então, nós vamos perceber que quando nós falamos em sacramentos como elemento do culto, nós estamos falando que é uma forma em que no culto os adoradores eles demonstrem um sinal externo de algo que já aconteceu internamente. Ou seja, quando alguém, né, se batiza, quando alguém participa, né, da Santa Ceia, ele está confessando, né, a Jesus, ele está demonstrando um sinal exterior de algo que já aconteceu no seu interior. Sobre os sacramentos, eu fiz algo bem simples, visto que nós teremos ainda uma aula somente sobre os sacramentos. Então, é um pouco sucinto, né? Mas é justamente porque nós vamos ter uma aula que vai falar especificamente sobre os sacramentos. Aí eu coloquei, né, que nós não podemos nos esquecer que quando nós olhamos para a Bíblia e nós pensamos em sacramentos, nós temos dois que são instituídos por Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia. Nós precisamos lembrar também que nas igrejas, né, reformadas, de tradição reformada, esse ato, né, do batismo, o ato do batismo é um ato que é conferido apenas aos ministros, né, justamente para evitar a banalização de tal ato. Mas os sacramentos, então, bíblicos que são colocados são o batismo e a Santa Ceia. E, por fim, finalizando, né, os elementos, né, nós temos aí as ofertas. E aí eu coloquei dois textos para nós pensarmos, que é um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. E o primeiro diz o seguinte, Malaquias 3:10, diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então aqui um mandamento, né? Uma palavra aqui no Antigo Testamento de Deus mostrando a importância, né, de trazer os dízimos e as ofertas, né, à casa do Senhor, para que nela haja mantimento. E nós temos o texto de Marcos 12, 41 a 44, que diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então nós temos um texto do Antigo Testamento e agora temos esse texto do Novo Testamento mostrando Jesus, né? Confirmando essa boa obra dessa mulher,
que ofertou, não ofertou do que lhe sobrava, mas ofertou com generosidade de coração, né? E Jesus então diz aos discípulos que apesar da quantia dela ser menor, né, do que a de tantos outros ricos, ela sim tinha dado a melhor oferta porque ela não tinha dado das sobras, né? Esses dois textos mostram para nós a importância que há no nosso culto a Deus, em nós também louvarmos a Deus, agradecermos a Deus, adorarmos a Deus, né? Através das nossas ofertas, através do nosso dízimo. E essa prática, né, também é uma prática que é uma expressão de culto a Deus, né? É uma resposta aos mandamentos de Deus e, ao mesmo tempo, é uma expressão de gratidão, onde nós entendemos, né, que tudo é de Deus e que Ele graciosamente nos dá. O Salmo 24:1 diz isso. Ele diz, né, que do Senhor é a terra e tudo que nela há e todos os que nelas habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Nós somos os mordomos dele, né? E nós o adoramos quando nós cumprimos, adoramos quando nós, através, né, do culto a Deus, nós ofertamos e nós trazemos os nossos dízimos à casa do Senhor. Eu estou encerrando já, então, essa aula. Eu vou só trazer para vocês aqui agora, para nós relembrarmos o que nós vimos, né? Nós vamos relembrar, então, que nós fizemos um panorama acerca das aulas anteriores, vimos, né, que o culto não pode ser da forma que eu, né, quero oferecer ao Senhor, mas Ele mesmo mostra como o culto deve ser. E aí nós vamos para a palavra dele, a revelação, e a revelação então mostra para nós elementos que podem fazer parte do culto ao nosso Deus. Eu coloquei então, primeiro, a pregação da palavra, o segundo, as orações, terceiro, as canções, quarto, os sacramentos e quinto, as ofertas. E aí você pode estar pensando que, mas então eu não posso, por exemplo, fazer um teatro e esse teatro servir para outras pessoas, servir para a pregação da palavra, né? Isso pode ser feito, nós podemos honrar a Deus dessa forma. Mas nós temos períodos, né, mais específicos, horas melhores, né, para poder fazer isso. Quando nós falamos do culto a Deus, nós precisamos entender que nós não podemos colocar elementos, né, conforme o que nós achamos ou o que nós queremos. Nós precisamos continuarmos fiéis à palavra do nosso Deus. E quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, esses são os elementos de culto que nós precisamos prezar. Essas outras formas, né, de nós também servirmos a Deus, elas podem ser muito propícias em outros momentos, né? Um teatro, em algum dia, um horário diferente do culto, nós convidamos outras pessoas e também pode ser bênção. Mas quando nós falamos dos elementos do culto, nós precisamos fazer aquilo que o nosso Deus quer de nós e através da sua palavra. Então eu queria agradecer a você que está conosco, que está acompanhando, né, essas aulas acerca do culto. Nós estamos pensando acerca do culto justamente porque nós queremos melhorar a cada dia e oferecer a cada dia mais um culto que agrada o nosso Deus. Queria também dizer para você que se você ficou com alguma dúvida, eu gostaria de fazer algum comentário que você pode fazer aqui no vídeo, né? E nós vamos então estar atentos para que se haja alguma dúvida, para a gente tentar responder então através dos comentários. Que Deus te abençoe, que eu espero que eu tenha colaborado, né, para o seu aprendizado sobre os elementos do culto. E fica ligado, porque nós estamos lançando toda semana uma aula sobre o culto para que a cada dia mais nós melhoremos, né, no culto que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Que Deus te abençoe.